Então, apenas o segundo mundo, né, que atualmente não existe. E hoje nós temos uma divisão, né, que nós temos ainda o primeiro mundo, né, se transformou em países desenvolvidos, né, que são os países que apresentam riqueza e um maior índice, né, de desenvolvimento humano. Nós temos os países em desenvolvimento, né, ou países emergentes, né, que entra aí o caso do Brasil. E nós temos também os países pobres, né, miseráveis, que entra muitos países asiáticos, também africanos, né, que estão numa situação de pobreza mesmo. Essa divisão ela deixou de existir, porque com a dissolução, né, com o fim da União Soviética, nós não temos mais países, em tese, né, países socialistas, mas nós temos nações que se dizem socialistas, né, tem aí algumas características capitalistas, né, na sua economia. Nós tivemos abertura, né, dessas nações para algumas práticas capitalistas, mas, né, a ideologia ainda continua uma socialista, né, uma mescla ali de conceitos, mas se dizem socialistas. Mas essa divisão já não tem mais sentido, essa regionalização. Bem, o que foi então a doutrina Truman, né, que deu início aí à Guerra Fria em 1947? Bem, o pós-guerra devastou, né, os países da Europa. Então a doutrina Truman, ele fez o que é doutrina, né? Um conjunto de leis, leis no sentido assim de ideias, né, princípios, um conjunto de princípios que determinam a política. Então, no caso, né, o presidente Harry Truman, né, ele foi chamado depois, né, de doutrina Truman, porque era do presidente Harry Truman. Então, foi uma política de combate ao avanço socialista, ao avanço das ideias socialistas, né, e comunistas. Então, foi feito com medo, né, dessa influência da União Soviética e dessas ideias, né, com medo que fossem se espalhando pelas outras nações, esses ideais comunistas. Ele lançou algumas medidas. Então, ele lançou o combate, né, ao avanço do comunismo, então com propaganda, né, por meio de filmes, né, de discursos, né, em rede nacional, usando a televisão, o rádio, propagandas, enfim. O Plano Marshall, né, que foi uma ajuda financeira a esses países devastados pela guerra. Então, ele emprestava dinheiro para que esses países pudessem se fortalecer, e aí com isso ia fortalecendo também o sistema capitalista, porque nesse momento o sistema capitalista teria que ser mostrado ao mundo, né, como o melhor sistema, em oposição ao sistema socialista. Rearmamento, né, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham parado, né, de se rearmar após a Segunda Guerra Mundial, mas aí começou novamente uma corrida bélica entre os Estados Unidos, e depois a União Soviética, para não ficar atrás, também entrou nessa corrida para as nações aí disputarem quem tinha a maior quantidade, né, e qualidade de armamento. Macartismo, né, foi uma política de um senador republicano que foi mesmo uma caça às bruxas dos comunistas. Então, ele, dentro ali dos Estados Unidos, ele infringiu vários direitos civis, né, dos cidadãos. Então, ele passou a colocar mecanismos ali, né, na sociedade de denúncias. Então, qualquer um podia denunciar. Eu não gosto do meu vizinho, eu vou denunciar, falando que ele é comunista. E aí vinham pegar ele para investigação, né? Ele ia ter que se explicar, mesmo que ele nem fosse comunista, nem conhecesse nada, né, sobre o tema. Mas foi uma perseguição bastante autoritária, né, e arbitrária. Então, qualquer pessoa podia ser perseguida e acusada de comunismo, pessoas eram presas sem julgamento. Então, foi mesmo uma caça-bruxa às ideias comunistas e a quem eles achavam que era comunista. E esse macartismo também foi passando para outras nações, né? Então, por exemplo, no Brasil até hoje a gente tem essa, principalmente nas gerações, né, mais velhas, a gente tem esse temor ao comunismo, né? Não é à toa que levou a ditadura militar que aconteceu no Brasil e na América Latina, né? Como a maioria dos países tiveram nesse período não, né? Um pouco depois, ditaduras militares que foram apoiadas pelos Estados Unidos. Então, com o temor das ideias comunistas,
reforçou ali um golpe que levou a outra aberração também, outro atentado aos direitos humanos, né, que foi a ditadura militar aqui no Brasil e nos países da América Latina. E a intervenção militar, né, tanto em guerras entre outras nações, então ele não entrava diretamente, né, no conflito, mas ele fez não entrava diretamente, não, né? Ele apoiava essas intervenções militares, né? Ele mandava, né, tropas ali para países que estivessem em guerra, mas não de forma direta, né? Ele apenas mandava ali os recursos para intervir naquela disputa, para conseguir fortalecer a economia socialista, capitalista e as ideias capitalistas também. Bem, e aí essa corrida armamentista, né, levou à criação da OTAN, então a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é em 1949, que foi o bloco militar, né, dos Estados Unidos, liderada, né, pelos Estados Unidos. E aí, em 1955, a União Soviética também, né, firma um pacto de Varsóvia com o bloco militar socialista, né, de ideias socialistas. E a OTAN, né, ela incentivou vários golpes militares na América Latina, né, como eu falei, a ditadura militar aqui no Brasil foi uma delas, com forte influência e apoio dos americanos, né, dos Estados Unidos. Bem, junto com a corrida armamentista, na Guerra Fria também tivemos a corrida espacial, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, os dois queriam sair na frente para ver quem tinha a melhor tecnologia, o melhor grupo ali de cientistas que iriam fazer lançamentos, né, ao espaço, enfim. E aí, em 1957, a Rússia sai na frente e lança no nosso espaço um satélite artificial, o Sputnik I, né? Então, a União Soviética saiu aí na frente. E logo em 1961, a Rússia lança o Vostok I com o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, né? Então, eles lançam o primeiro ser humano ao espaço. E aí, no mês seguinte, isso foi em abril, no mês seguinte, os Estados Unidos também conseguem, né, levar o segundo homem, né, levar a primeira tripulação americana ao espaço. Mas aí a União Soviética já tinha feito isso primeiro. E aí, em 1963, a União Soviética lança, né, a primeira mulher ao espaço, então a Valentina Tereshkova, também aí à frente dos Estados Unidos. E, né, finalmente, em 1969, pela missão Apollo 11, os Estados Unidos enviam um homem à Lua, né? Então, o Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. E aí tem a famosa frase dele, né? Esse é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Em 1975, essa corrida espacial e armamentista também para, né? Ela começa a parar, porque pelo pacto, né, pela política de distensão que eles assinam. Então, entre as décadas de 60 e 80, eles começam, né, a tentar entrar ali em acordo, então eles vão diminuindo, né, essa corrida armamentista e espacial. E em 1987, né, finalmente, 2 anos depois teremos a queda do Muro de Berlim, mas em 87